Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 3, 6. A coordenação me mandou falar 1h20, mas eu vou falar 15 minutos, amém? Mas eu só falo 15 minutos com um acordo. Que você pare de pensar no Fantástico, pare de pensar na segunda-feira e se concentre, traga seu coração para cá, amém? Traga seu coração para o retiro. E seu ouvido também. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim o texto. 2 Coríntios 3:6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia? Amém? Hoje eu estou falando para vocês aquilo que eu falo todos os dias sobre relacionamento. Nós entendemos que a igreja existe para relacionamento. E existem vários tipos de igreja. Igreja de arrecadação, igreja de prosperidade, igreja de demônio, igreja... E cada igreja tem uma igreja. Esta igreja fez uma escolha. Nós somos igreja de relacionamentos. Porque nós entendemos que a graça de Deus nos provém desse relacionamento. O Velho Testamento trabalha com justiça, olho por olho, dente por dente. O Novo Testamento trabalha com misericórdia. Amém? Ame o seu irmão, ame o seu inimigo, perdoe 7 vezes 70. Então a igreja do Novo Testamento da graça, ela é voltada a uma igreja de relacionamento. Agora, qual é a missão da igreja? A missão da igreja, na verdade, a missão da igreja é reconciliar a criação com o Criador. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão da cruz. Jesus veio para reconciliar a criação que geme, a criação corrupta, com o seu Criador. A Bíblia diz que a queda não foi apenas uma simples ruptura. A queda criou uma grande confusão, uma grande separação no tempo e no espaço. A queda do homem não só criou um problema no seu coração, a queda criou um problema na criação. Então Jesus veio reconciliar esta criação através da cruz. E a igreja agora é responsável então para divulgar, anunciar o evangelho que reconcilia a toda a criação com o Criador. Mas a igreja também é responsável para levar o evangelho todo para o homem todo, o homem completo. O evangelho completo. A igreja precisa olhar para o homem de maneira completa. O evangelho não é só para o corpo. Se fosse para o corpo, porque corpo sem alma é defunto, não é? E alma sem corpo é algum fantasma. Então nós temos corpo, alma e espírito. A igreja, ela olha para o ser humano de maneira completa. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Precisamos dizer isso. Por isso que nós afirmamos, beber não vem de Deus. Fumar não vem de Deus, porque prejudica de certa forma o seu corpo. Esta é a mensagem da igreja. É o evangelho completo para o homem completo. Mas o evangelho também, a igreja prega que precisamos nessa comunidade criar um ambiente de amor e de aceitação. A igreja tem que, pela obrigação, de chamar aqueles que agora, através do evangelho todo, se reconciliam em Cristo Jesus, para juntos formarmos um ambiente de amor e de aceitação, um ambiente de louvor e de adoração, mas um ambiente, então, para estarmos juntos, um ambiente saudável de amor e de aceitação. A igreja é convidada para construir esse ambiente. Para que possamos construir esse ambiente, nós precisamos, então, definir o que é relacionamento. O que é relacionamento? O que é uma igreja de relacionamento? Eu creio que a primeira coisa que uma igreja de relacionamento essa igreja de relacionamento é uma comunidade que aceita pessoas imperfeitas. Esta comunidade, essa igreja de relacionamento, a primeira coisa que ela precisa fazer é aceitar pessoas imperfeitas. Quando você vai numa igreja de relacionamento, nesta igreja precisa ter uma placa bem grande, mas uma placa bem grande. Não é bem-vindo, não. Essa placa precisa dizer, aqui não aceitamos pessoas perfeitas.
Tem que ter uma placa bem grande, porque quando a pessoa chegar na igreja e ler aquela placa dizendo, aqui não aceitamos pessoas perfeitas, opa, aqui não é meu lugar, deixa eu procurar uma igreja melhor, não é? Porque esta igreja, ela é chamada então para criar esta comunidade através de pessoas imperfeitas, gente imperfeitas, porque gente perfeita é gente enjoada. Já viu uma pessoa perfeita? A pior coisa que você pode fazer na vida é viajar com uma pessoa perfeita. Ele sabe tudo. Ele não erra, ele não é invejoso, ele não tem ciúme, ele não se arrepende, ele não faz nada. Ainda bem que essas pessoas não vão para o céu, vão para o inferno, né? O céu é um lugar de gente imperfeitas, lavadas pelo sangue de Jesus. Amém? Então, imagine uma igreja de gente perfeita. Imagine se essa ala aqui fosse gente perfeita. Seria uma gente orgulhosa, gente perfeita, gente que não se humilha, gente que não se dobra, gente que não tem experiência para contar, para dizer, eu caí uma vez, eu caí duas vezes, mas eu me levantei e você também pode levantar da sua crise. Gente que é perfeita é gente chata, gente enjoada. Graças a Deus, essas pessoas não vão entrar no céu, porque quem vai entrar no céu é gente que reconheceu a sua imperfeição. Você se lembra daquele homem que vai orar, e aquele homem chega e diz, oh Deus, graças a Deus, que essa semana, esse mês eu não errei, glória a Deus. Aí chega aquele miserável publicano e diz, Senhor, tem misericórdia. Ele nem consegue falar. E o Senhor Jesus pergunta, qual dos dois voltou justificado? É lógico, aquele que se humilhou perante a potente mão de Deus. Então, uma igreja é esse tipo de gente imperfeita, gente que está aqui com seus problemas. Há uma fábula que fala sobre porcos espinhos, aqueles porcos que têm espinhos. E esses porcos, eles estão passando assim, um inverno, um frio muito grande. E eles estão com muita dificuldade com o frio. Então, eles resolvem se unir. Ficar perto um do outro para enfrentar o frio. Mas quando eles começam a ficar perto, eles começam a machucar um ao outro. Aí eles dizem, não, isso não dá certo. E se afastam de novo. Mas o frio aumenta, eles resolvem voltar de novo. E agora eles percebem que precisam estar juntos. Mas eles se machucam quando estão juntos. Mas eles percebe o seguinte, é melhor viver uma vida machucada, ferida, do que viver sozinho e isolado. O frio vai nos matar. A igreja é assim. Aqui está cheio de porcos espinhos, amém? Glória a Deus. Gente que fere e é ferida. Mas é melhor estar perto de gente ferida do que estar sozinho, não é verdade? Pastor Marcelo falou sobre isso, né? O orgulho, a prepotência de viver a solidão sozinho pela manhã. A igreja é esse lugar de gente ferida, gente machucada. E às vezes as pessoas machucadas são aquelas que mais reclamam. Às vezes as pessoas machucadas são aquelas que dizem, pastor, aqui na igreja tem muita gente ruim, eu vou procurar uma igreja mais santa. É esse indivíduo que está muito mais afetado pelo pecado. Quanto mais você é afetado pelo pecado, mais você é ferido. E quanto mais você é ferido, mais você se torna um murmurador, mais você tem dificuldade de viver num ambiente. O orgulho, a presunção, a soberba são características de gente feridas, gente que não aprendeu ainda a se quebrar na presença de Deus. Então a igreja de comunhão, ela é uma igreja de gente imperfeitas. Você se lembra de Jesus, quando Jesus foi lá na casa de Mateus? Jesus chegou lá e disse, Mateus, traga ladrões, tragam salteadores, tragam cobradores de impostos, traga todo mundo, porque hoje eu vou almoçar na sua casa. E Jesus sentou na mesa e disse, hoje veio salvação a esta casa, porque esse aqui também é o filho de Abraão, aleluia, amém? Jesus estava ali, depois Jesus foi para a casa de Zaqueu, Jesus não foi à casa de nenhum santo, ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar pecadores para o reino de Deus. Aleluia! Então uma igreja é esse grupo de gente imperfeito que não tem nada que se orgulhar. Gente que diz, na verdade, eu sou salvo, eu vou chegar ao céu basicamente pela misericórdia de Deus. Porque se Deus estabelecer a justiça do Velho Testamento, eu vou para o inferno. Porque a justiça diz olho por olho, dente por dente. Mas a graça de Deus no Novo Testamento diz que agora nós somos salvos. Você então, nesta noite, saiba que uma igreja de relacionamento é uma igreja que entende o pecado da queda. Uma igreja de relacionamento entende que o homem está caído. Irmãos, não há nada perfeito nesse mundo. A igreja não é perfeita. A teologia, o coração da teologia é o coração da queda. Nós estamos caídos e precisamos entender que a queda trouxe uma sangria profunda ao seu coração. Por isso nós temos tantas dificuldades de lidar uns com os outros e de lidar com os nossos próprios problemas.
Quando nós falamos nesta queda, nós afirmamos 3 coisas. Nós afirmamos que a queda criou um problema, uma ferida profunda no seu coração. E tem gente tão machucada que vem à igreja, tão machucada que só Deus pode lidar com aquela dor. Você já viu gente assim? Tem gente que chega na igreja tão miseravelmente machucada pelo pecado que só Deus pode lidar com aquela dor. Só o Espírito de Deus pode sondar a região da dor, colocar a sua mão e tirar aquela sangria com pus e sangue e puxar aquela dor. Tem dor na alma das pessoas que psicólogo não resolve, terapia não resolve, aconselhamento não resolve. Só o poder de Deus para ir lá naquela dor profunda da alma e arrancar aquela dor que foi construída talvez durante a sua infância ou construída durante a relação com seus pais. A igreja precisa entender então que a teologia da queda é o coração da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos pecadores caídos e pecadores agora que tem na cruz o centro da teologia também. A igreja, então, existe para isso, para trabalhar com gente feridas. E há pessoas feridas que só Deus pode ajudar. Mas há pessoas feridas também que a própria igreja pode ajudar. Tem gente que está na sua dor, na sua angústia, que ela precisa de gente para ajudar. E não há lugar melhor do que a igreja, onde nós possamos abraçar, nós podemos ajudar uns aos outros. A igreja deve ser esse ambiente, então, terapêutico, onde pessoas feridas, machucadas, com uma história de rejeição, podem encontrar amigos verdadeiros. A igreja precisa ser esse ambiente terapêutico, esse ambiente tranquilo, onde nós não somos aqui juízes de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar pessoas, abençoar pessoas e ajudá-las na sua dor e na sua angústia. Mas também, pessoas machucadas precisam compreender que elas são responsáveis também pela sua dor. Você também precisa sair da sua reclamação, sair da sua lama, se levantar do chão. Nós precisamos também conhecer qual é a dor que nos segue, qual é a dor que nos abate tanto. Porque tem gente que você não pode dizer um ai, ele diz eu nunca mais piso o pé nessa célula. Você não pode dizer oi, ele nunca mais pisa o pé nessa célula. Tem gente tão machucada que você precisa se curar da sua dor também, meu irmão. Você precisa se levantar do chão. E quando eu falo isso, eu sempre conto aquela história que você já ouviu e vai ouvir de novo. Amém? Glória a Deus. Estou terminando. A história daquela senhora que aconteceu em 1988. Aquela senhora dos Estados Unidos, um ladrão começou a perseguir ela. E o ladrão enfiou a faca bem aqui nas costas dela. E então ela correu e o pai, os filhos, o esposo vieram. E depois o ladrão continuou a perseguir ela. E um dia o ladrão roubou a bolsa dela. Depois o ladrão começou a mandar carta para ela. Durante 8 anos o ladrão perseguiu aquela mulher. Então um dia o esposo, muito zangado, empresário da cidade, chamou o prefeito, o delegado e disse, vamos resolver, nós precisamos encontrar o ladrão. E começaram então a tentar descobrir quem era o ladrão, quem estava perseguindo aquela mulher. E depois de algum tempo, o detetive encontrou o ladrão e disse, eu já descobri quem é o ladrão. Quem é o ladrão? É a mulher. Como assim? É a mulher. Então começaram a vigiar ela e pegaram uma carta dela e começaram. E um dia chamaram ela para a delegacia e o delegado perguntou por quê? E ela chorava e não tinha resposta. Então o delegado mandou que ela procurasse um psicólogo. E durante 2 anos aquela mulher esteve ali tentando buscar ajuda, até que um dia ela disse, eu me lembro de uma coisa. Quando nós estávamos na fazenda, morava com nossos pais, morava com meu pai, não tinha mãe. Meu pai ia para a cidade fazer compra e me deixava com o fazendeiro, com o vizinho. E aquele fazendeiro, aquele vizinho começava a passar a mão em mim. E eu tinha em torno de 3 a 4 anos. E ela se lembrava disso. E depois aquela mulher casou, teve filhos, os filhos cresceram, o marido empresário, e ela se sentia sozinha de novo. E ela inventou a história do ladrão para chamar a atenção do marido, para chamar a atenção dos filhos, para chamar a atenção da cidade. Porque aquela senhora já com 60 anos voltou a sentir aquela criança de 3 anos abandonada. E agora ela encontrou uma estratégia para chamar a atenção. Tem muita gente que está usando as drogas, tem muita gente que está usando a prostituição, tem muita gente que está usando algumas estratégias para lidar com a sua dor. Mas você precisa enfrentar a sua dor e buscar em Deus refúgio e alívio para a sua dor. Uma igreja de relacionamento, ela também precisa entender que nós vivemos na visão da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, tem nos abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos chama para uma relação com Ele mesmo, sem esperar de nós perfeição. Deus nos ama apesar das nossas imperfeições. Aleluia.
Glória a Deus. Quando eu tinha 14 anos, o Senhor foi lá, me chamou na minha angústia e no meu desespero. Glória a Deus, porque Deus que tomou a iniciativa na sua graça e na sua misericórdia, Ele me convidou, Ele me chamou, Ele foi atrás de mim. Não foi o meu coração que resolveu buscar Deus, foi Deus que resolveu me buscar aos 14 anos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então a igreja vive nesta graça de Deus. E quando nós estamos na graça, irmãos, nós pregamos mensagem de graça. Nós pregamos mensagem do amor e da misericórdia. Irmãos, muitas vezes nós queremos complicar as coisas e exigir da igreja, exigir de pessoas perfeições. Por muitos anos eu ouvi pregação e vi com pastores pregando, sendo radicais, dizendo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você não pode fazer isso, e você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode ouvir isso. E um dos pastores radicais que eu ouvi, e um certo dia lá em Brasília, eu ouvi ele conversando comigo, ele disse: pastor, meu filho é homossexual. O senhor não sabe a dor dessa questão. Durante a minha vida toda eu preguei palavras duras, e agora eu não sei como lidar com essas questões. Um dos maiores pastores dos Estados Unidos, o filho dele se suicidou com 28 anos com depressão. E ele contou essa angústia que ele teve que lidar com depressão, com a luta do seu filho com depressão. Muitas vezes nós temos uma mensagem dura exigindo perfeição e imperfeição, quando a graça de Deus aceita você como você é. O Evangelho te convida como você é. Irmãos, nós temos que pregar o Evangelho da graça e da misericórdia de Deus. Você sabe qual é o lugar mais evangelizado desse país? É o Rio de Janeiro. O lugar mais evangelizado desse país é o Rio de Janeiro. Se você um dia for no monte daquele lá, onde os traficantes estão ali ouvindo a coisa, e se alguém disser assim: vamos parar 5 minutos para fazer um culto, eles param. E um daqueles traficantes vai levantar e dizer: inclusive eu queria cantar uma música do Regis Danese, eu queria cantar uma música também aqui eles sabem tudo, não é o problema do Evangelho, sabe? Só falta se converter de maneira completa e genuína, não é verdade? O Evangelho é o poder de Deus para mudar as pessoas, mas nós não somos juízes de ninguém, nós temos que pegar o Evangelho da misericórdia e da graça de Deus, aleluia? A igreja, então, ela precisa entender que nós estamos debaixo da graça de Deus. E esta graça de Deus não nos torna hipócritas. Temos que tomar muito cuidado com a religião. A religião é fábrica de fazer hipócritas. Gente que esqueceu o Evangelho da misericórdia e agora estão exigindo coisas das quais ele não mais pratica. Foi isso que Jesus chamou os fariseus. Ele disse: vocês dão dízimo até do cruento e do moinho, vocês dão o dízimo de tudo, mas eu quero misericórdia. E Jesus chamou aquela geração de hipócrita e fariseu, sepulcro caiado, porque eles demonstravam conheciam toda a lei, mas não entendiam misericórdia, graça e paciência uns com os outros. Aleluia! A igreja é esse ambiente, então, que entende que estamos caídos pelo pecado e devemos viver debaixo da graça de Deus. Essa graça que me aceita, essa graça que diz: assim como Deus me amou, você deve amar também o seu irmão. Aleluia! Vamos ficar em pé, amados. Quero convidá-lo a ficar em pé. Glória a Deus. Quantos nesta noite reconhecem que são imperfeitos e precisam do sangue poderoso do Senhor Jesus? Digo amém. Glória a Deus. Um dos maiores pecados do ser humano é orgulho e prepotência. Que Deus nos livre desse orgulho e dessa prepotência. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais o Espírito de Deus lança a luz sobre as minhas imperfeições. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais imperfeito eu me torno. Mas quanto mais eu me aproximo da religião, mais eu me sinto santarrão. E às vezes, nessa maneira de ser santo, não bíblica, eu começo a julgar o meu irmão. Eu começo a olhar as pessoas de maneira diferente. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que estão sendo transformadas pelo sangue de Jesus. Aleluia. E quando o meu irmão cai, eu tenho que levantá-lo e ajudá-lo na sua caminhada. Para isso que somos salvos. Então a missão da igreja
É uma missão de entender que esse mundo jaz no pecado. Esse mundo, irmãos, está destinado à destruição. Não tem esperança mais nesse mundo, meu irmão. Se o irmão achar que o Rio de Janeiro vai resolver os seus problemas, se o irmão achar que esse mundo vai melhorar, esse mundo está destinado à destruição e ao fogo. O Senhor Jesus disse que os dias serão abreviados para que a igreja possa ser poupada. Porque serão dias tão difíceis de engano que a própria igreja pode ser iludida com esta visão humana. O mundo está em pecado. A Bíblia diz que o homem está caído. Há uma ruptura profunda, há uma sangria no nosso coração. E esta sangria só pode ser preenchida pelo sangue de Jesus. Só Jesus pode dar aquilo que falta ao seu coração e preencher o seu vazio da sua alma. E a igreja então é proclamadora desta graça poderosa, que não nos torna presunçosos nem soberbos, pelo contrário, a graça deve nos tornar mais humildes, mais simples. Quando João olhou para Jesus, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista disse: pode seguir Jesus, o que eu quero é segui-lo também. João Batista disse: convém que ele cresça. Quando Jesus ouviu isso, disse: entre os homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Que homem humilde, comendo gafanhoto e mel silvestre. E na sua simplicidade, João Batista é o grande profeta de Deus. A igreja então precisa ser cheia de gente lavada pelo sangue de Jesus, debaixo da graça de Deus. Porque quando o orgulho e a presunção entram em nós, começa a haver partidarismo. Deus tem nos curado disso. Deus tem nos curado do orgulho, da presunção, da soberba, para que o nosso coração se acalme quando o inimigo se levanta. Deus é o nosso grande justiceiro, é Ele que toma conta das nossas causas, aleluia. Nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus? Você entendeu que a igreja é um lugar de gente imperfeita? Somos imperfeitos, gente que caminha para o céu só por causa da misericórdia de Deus. E quando chegarmos lá, eu quero estar lá. Vamos nos ajoelhar perante o Cordeiro de Deus e vamos dizer: santo, santo, santo é o Senhor, todo o céu está cheio da sua glória. E vamos dizer: obrigado, Deus, porque como pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, somos aceitos no céu de gente perfeita, no lugar perfeito, onde mora o Deus perfeito. Um Deus perfeito que perfeitamente ama as nossas imperfeições, amém? Você quer nesta noite se reconciliar, você está longe, venha esta noite, eu vou orar por você agora. Você disse: Senhor, eu estou entendendo, eu estava escandalizado com a igreja, mas eu entendo que a igreja é um lugar de gente imperfeita. O mundo é imperfeito, só Deus é perfeito. Por isso que nós temos que amar os irmãos nas suas imperfeições. Como é que eu amo meu irmão? Porque Deus me ama nas minhas imperfeições. Onde você estiver agora, reconcilie-te com Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Reconcilia-te hoje com Deus, o mais rápido possível. Nesta noite você vai voltar-se para Deus, dizer: hoje, ó Deus, hoje nesse retiro 2018, eu me reconcilio com o meu Salvador. Nesta noite eu me coloco debaixo da cruz para ser molhado pela graça de Deus. Como pecador, ó Deus, tira tudo de mim, toda a minha soberba, todo o meu orgulho, toda a minha prepotência, para que eu seja de fato, Deus, salvo para ti. Salva nesta noite, Senhor.
atendem ao bem minha alma. Aleluia. Vamos orar. Você vai orar nesta noite. Hoje vai ser noite de reconciliação. No próximo retiro nós vamos ouvir gente dizendo: foi naquele retiro, foi naquela retiro. Foi debaixo da graça, foi debaixo da cruz que eu mergulhei. Que eu implorei para Deus me tornar gente imperfeito, mas gente que ama a graça de Deus. Ó Deus, nesta noite nós entregamos os que estão aqui ouvir a palavra. Tua palavra da graça e da misericórdia nesta noite, ó Deus, que nos chama para uma reconciliação contigo mesmo. Nesta noite, ó Deus, nós declaramos a todo homem e toda mulher que hoje é um dia de reconciliação. Ó Deus, nós rogamos que o Teu Espírito nesta noite complete esta palavra nos nossos corações e que hoje neste lugar haja salvação, haja restauração. Ó Deus, que pessoas profundamente machucadas na sua dor, nesta noite sejam visitadas pela Tua mão poderosa, esta mão que pode chegar lá na dor, lá onde, ó Deus, a dor começa e arrancar, ó Deus, aquela dor com pus, com sangue e puxar para fora aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento, ó Deus, ou qualquer outro pensamento maligno que está pervertendo a alma, que nesta noite haja cura para a alma, para o corpo, para o espírito, ó Deus. Nós rogamos que saiamos nesta noite debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus. Esta é a nossa oração nesta noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe nesta noite, amados. Aleluia.